Bem-vindos ao Primeiro Plano, um programa que resulta de uma parceria da Rádio Vagos FM e do Jornal O Ponto e que inaugura em termos informativos este ano de 2012. Primeiro convidado é Ribal Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Ao longo da próxima hora vamos tentar conhecer melhor aqueles que são os problemas, as mais-valias da região e também aquele que é o trabalho da CIRA. Engenheiro Ribal Esteves, eu pedi-lhe, e até para contextualizarmos, que começássemos por perceber qual é que é o peso da região de Aveiro no todo nacional. Muito obrigado. Eu começava por agradecer o convite e o gosto de estar a participar nesta vossa nova iniciativa, nestas ações conjuntas. E neste ano novo de 2012 é muito importante que cultivemos as ações conjuntas, as parcerias, as estratégias de eficiência coletiva, porque de facto para ultrapassarmos as dificuldades que vêm pela frente, as que já conhecemos e as que vão aparecer, e para aproveitarmos as oportunidades, é importante sabermos fazer equipas novas, fortes, e cooperarmos uns com os outros. Portanto, tenho o maior gosto em ter aceito este vosso convite. Em relação a esta matéria, dizer duas coisas para começar. Primeiro, a nossa região de Aveiro tem uma grande e velha cultura associativa municipal. E é uma das suas fortalezas e uma das suas raridades em termos nacionais. Nós começámos pela Associação de Municípios da Ria, que congregou basicamente os municípios que temos hoje com Mira e sem Anadia na altura. Depois tivemos aquela fase da grande área metropolitana de Aveiro, em que integramos também Oliveira das Mães e Val de Câmara, numa perspectiva do grande Aveiro e de aproximar a nossa associação daquilo que é o desenho do Distrito de Aveiro, de vida curta, como todos bem sabemos, e mais tarde o Governo legislou, ou melhor, a Assembleia da República legislou por proposta do Governo, o novo regime do associativismo municipal, forçando a criação de associações justaposta às NUTS 3. E, portanto, nós entendemos que devíamos ter uma associação com as máximas competências legais. Para ser com as máximas competências legais, tínhamos de estar justapostos, no nosso caso, à NUTS 3 do Baixo Voga, e assim fizemos. E, portanto, fomos buscar a Nadia, saiu definitivamente Mira, os municípios de Val de Câmara e Oliveira das Mães continuaram no Entre Douro e Voga e na grande área, naquilo que é hoje a área metropolitana do Porto. Mas ainda antes da legislação, vocês, grupo de municípios, sentiram necessidade de se juntar para poder fazer lobby, para poder ter dimensão a nível nacional? Uma destas fortalezas, não é só esta antiguidade, é que os vários passos na nossa vida associativa foram dados a pretexto de interesses importantes para os municípios e para a região. Relembro sempre que tudo isto nasceu de um trabalho, de um projeto feito pelo então Gabinete da Ria de Aveiro, da Universidade de Aveiro, que era o projeto para despoluir a Ria de Aveiro. E feito o projeto, é criada por indução desse projeto e da própria Universidade a Associação de Municípios, que foi gestora das primeiras obras desse projeto. Portanto, para dar esta nota que o associativismo na nossa região foi crescendo e fortalecendo-se a pretexto da concretização de objetivos reconhecidamente importantes pelo conjunto dos seus municípios. E assim foi na nascência e assim foi em vários dos seus passos, nomeadamente no último, quando nós damos o passo para criar a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Um dos grandes motivos que nos congrega é a condição do Governo de nós, para contratualizarmos fundos comunitários do novo quadro, do CREN, tínhamos que ter uma associação com este desenho. E obviamente que nós queríamos essa oportunidade. Tínhamos já preparado um plano territorial de desenvolvimento para concretizar essa oportunidade. O nosso projeto foi o segundo melhor projeto de toda a região centro, dos 10 que foram a concurso, enfim, que tiveram nessa disputa. Aliás, 2 dos melhores que eles não diferenciaram entre o primeiro e o segundo, foi o nosso e o do Baixo Mondego, e nos afeta uma verba de 60,06 milhões de euros de FEDER para nós gerirmos na tal contratualização. E, portanto, esse foi o grande pretexto para este último passo, e isto para dar nota de que tem de facto sido assim. Este crescimento tem tido pretextos importantes que motivam, obviamente, que incentivam os municípios a investirem cada vez mais na sua associação. E qual é que acaba por ser, então, o peso da região de Aveiro no todo nacional? Olha, nós sempre temos, por tradição, aquela lógica de que a região de Aveiro tem pouco peso. Eu diria o seguinte, eu diria que nas nossas fortalezas próprias nós temos muito peso. Nós temos hoje municípios com competência política,
temos uma das mais fortes politicamente comunidades intermunicipais. Também por isso fomos escolhidos com os colegas do Alto Minho para fazermos tudo piloto da nova reforma da administração local que está em curso. Isto quer dizer fortaleza, quer dizer que, de facto, nós temos uma das mais fortes, das mais dinâmicas, das que gera maior investimentos de maior dimensão financeira, etc., associações de municípios do país. Esta é a nossa verdade objetiva. Agora, depois aqui mistura-se aqui uma outra verdade. Nós temos, por exemplo, também uma das melhores universidades do país, em várias áreas, com reconhecimentos a nível mundial. Agora, depois há aqui um problema. Nós não temos aveirenses no governo, por exemplo. E isso é um sinal de fragilidade política? Claro que sim. Claro que sim. E que tem reflexos depois naquilo que é a gestão do território? Com certeza que tem. Nós somos todos seres humanos e há ligações ao território que nós conhecendo melhor, podemos, obviamente, puxar por elas, e quando governamos uma dimensão nacional, obviamente que os territórios que conhecemos melhor podem tirar proveito. Obviamente estamos a falar de coisas sérias e sensatas, não estamos a falar aqui de coisas fora dessa ambiência. E o não termos políticos no atual governo é um dado que nos deve preocupar a todos, é um dado negativo, e devemos continuar a trabalhar de forma seguramente mais unida, os autarcas, os deputados, aqueles que têm responsabilidades em instituições importantes da estrutura regionalizada do Estado, da nossa universidade, etc., para termos mais importância política e podermos ter gente da nossa região a assumir funções importantes a nível nacional, nomeadamente o próprio no engenheiro governo. Ribal Esteves recentemente foi convidado. Eu não fui convidado para o atual governo, nem para ministro, nem para Estado de Estado. Não, para um importante cargo. E recentemente fui convidado para um cargo importante, que entendi que por um conjunto objetivo de motivos ligados à tecnocracia do cargo em causa, ligados à exigência que tenho para comigo mesmo de desenvolver, pelo menos durante mais alguns meses, alguns projetos da Câmara de Ilhavo e da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro que, objetivamente, precisam da minha presença para atingirem um nível de maturidade mais elevado daquilo que têm hoje. E também por questões de natureza formal daquilo que era a forma como a minha nomeação ia ser tratada. São questões muito objetivas. Um dia falarei com clareza sobre isso. Este é um tempo, obviamente, de recato. Não fui eu que falei em público sobre esta matéria a primeira vez, nunca seria. Isto, a transparência às vezes é excessiva. Aliás, eu comecei a receber parabéns antes de ser convidado, veja lá o incrível desta situação, e portanto, agora, obviamente, eu respeito muito quem me convidou, respeito obviamente o governo do país, que além de mais tem o meu apoio político total, mas obviamente estas questões devem ter recato. Lamento que não tenham o absoluto recato que deviam ter, mas obviamente a esse nível estou inocente, não fui eu que participei à praça pública que tinha recebido esse convite, e muito menos que por motivos muito objetivos o não tinha aceito, agradecendo, obviamente, a consideração que o Governo me deu por me convidar para essa importante função de Estado. Engenheiro, voltando à região de Aveiro, quais é que são os principais problemas, quais é que são as principais mais-valias desta região que congrega cerca de 400 mil pessoas? Vamos resumir as mais-valias e depois vamos ficar um bocadinho com mais pormenor aos principais problemas. As mais-valias são... Há mais-valias ou há mais problemas? Eu acho que há muito mais valias do que problemas. Muito mais. Nós somos uma região competente, capaz. Em primeiro lugar, pela competência, pela energia, pela vitalidade e pela capacidade de realizar da sua gente, das suas empresas, do seu tecido associativo. A sua massa crítica. É a nossa fortaleza principal, exatamente. É aí que está a nossa fortaleza principal. Depois há um conjunto de fatores que se agregam a esse e que, obviamente, aumentam essa competência e essa capacidade. Temos autarquias globalmente bem geridas, temos uma comunidade municipal forte, temos uma excelente universidade, temos um conjunto de entidades na esfera pública e na esfera privada, e gostava de destacar também a esfera privada associativa, e sempre destaco uma entidade que tem sido nossa parceira, de uma importância enorme, que é a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, e de facto este somatório de competências dá um resultado de uma região que tem um conjunto relevante de mais-valias, e por isso é que globalmente a nossa população tem índices elevados de qualidade de vida. Somos uma região que contribui de forma muito relevante para os impostos do Estado, etc, etc, etc. Portanto, eu julgo que globalmente as nossas mais-valias, as nossas competências são reconhecidas e conhecidas, e nós que usufruímos delas diariamente temos boa noção disso.
Contribuição para o produto interno bruto de Portugal ainda é grande. A da região. Eu não tenho o número atualizado, sempre há este problema da estatística, porque em regra temos sempre a estatística muito desatualizada, mas nós, na última estatística de impostos, continuamos a ser o terceiro distrito do país a pagar IRS e IRC. É evidente que hoje cada vez menos nos interessa a estatística distrital. Os distritos hoje não interessam. O governo já fez bem não nomear os governos civis. Agora falta, obviamente, acabar a operação. É preciso acabar com os distritos que não interessam para nada. Hoje já não há distritos para coisíssima nenhuma e até, enfim, é preciso resolver um problema grave. É que neste momento, de relevância política, só temos os círculos eleitorais e não faz sentido que hoje os nossos deputados sejam eleitos por o distrito quando o próprio governo acabou de assassinar os distritos, não nomeando os governos civis. Portanto, é preciso resolver isto com urgência. Estamos neste meio caminho da regionalização. É um absurdo, os meios caminhos são sempre maus. E, portanto, eu defendo claramente, além de defender há muitos anos, a eleição uninominal dos deputados, para nós sabermos quem é o nosso representante, assim como sabemos quem é o nosso Presidente da Câmara e o nosso Presidente de Junta de Freguesia. É muito importante sabermos quem é o nosso deputado que nos representa num órgão tão importante de uma democracia parlamentar como é a Assembleia da República, mas há aqui uma lógica de podermos ter aqui um espaço intermédio, de termos a adaptação dos círculos eleitorais precisamente para as NUTS 3 e para aquela que é a dimensão das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Não nos vamos esquecer dos problemas. Não vamos esquecer dos problemas, era o que mais faltava, até porque é daí que vem muito do estímulo para o nosso trabalho diário. E eu gostava de caracterizar meia dúzia dos mais importantes, senão obviamente ficávamos aqui a fazer um congresso sobre os nossos problemas, que são bastantes. Vamos aos principais. Nós apresentámos um relatório ao Governo, nós, Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, num trabalho que foi feito pelo Conselho Executivo, que tem assento, como sabem, os 11 presidentes de Câmara dos municípios associados. Foi participado também esse trabalho pelo Conselho Consultivo da nossa comunidade, participado por todas as entidades públicas e privadas que têm relevância para a nossa região. E no dia 22 de julho enviámos a 21 membros do Governo esse relatório com 15 situações pendentes, particularmente importantes para o desenvolvimento da nossa região. Destaco os principais. Primeira, Pólis da Ria de Aveiro. O Pólis da Ria de Aveiro é uma aposta muito importante de nós, Comunidade Intermunicipal, da nossa região e do Governo anterior. E foi dito publicamente pelo Governo e pela Sra. Ministra, que nos recebeu no dia 5 de setembro, que o Governo estava a ponderar ajustamentos ao Pólis. Independentemente desses ajustamentos, que nós achamos alguns deles pertinentes e já partilhamos até alguns de nossa propositura com a Sra. Ministra, entendemos que é capital salvaguardar o quadro de projetos que queremos concretizar pelo Pólis, muitos deles já com estudos e projetos feitos, há alguns poucos em início de obra, já bastantes em concurso público aberto. É um investimento de cerca de 100 milhões de euros, para os quais o próprio Governo, as câmaras já realizaram muito capital social, já estão realizados quase 30 milhões de euros de capital social pago, depositado no Banco do Estado, e não precisamos do Orçamento de Estado. Nós temos o capital social realizado, temos fundos comunitários, a pequenina parte do Orçamento de Estado de que depende do Pólis, se tiver o Governo que atirar por força dos cortes que tem que fazer, o Pólis não morre por isso, obviamente é uma perda, mas não é relevante. Dos nossos 97 milhões de euros, dependemos em 4 apenas do Orçamento de Estado. Segunda questão, águas da região de Aveiro. A ADRA é uma aposta de capital importância para a boa gestão dos nossos sistemas de gestão da água, a água, enfim, de consumo doméstico e a rede de saneamento básico que trata a água para ela poder reintegrar o ciclo da água. A ADRA é de uma importância capital. Conseguimos um contrato para investirmos 100 milhões de euros em expansão de redes. Parte do investimento está no terreno. A ADRA tem neste momento no terreno quase 15 milhões de euros de investimento, mas obviamente que as medidas que estão tomadas afetam gravemente a capacidade de autofinanciamento da empresa por força do incumprimento do nosso parceiro acionista, Governo, Águas de Portugal, porque nós temos a nossa parte toda cumprida. Portanto, ADRA, importantíssimo. Duas outras coisas só de passagem. Hospital de Aveiro, Centro Hospitalar do Baixo Voga, de capital importância, tem que ser rapidamente um hospital de referência na gestão. De uma vez por todas, o nosso centro hospitalar tem que ser bem gerido, coisa que não tem sido no seu currículo histórico, e tem que ser um hospital com uma urgência polivalente
e tem que ser um hospital universitário, até porque a nossa Universidade de Aveiro já tem desde o início deste ano está letivo. a trabalhar pelo primeiro ano. Não faz sentido que uma pessoa de Vagos, que tenha uma espinha atravessada na garganta, a nossa urgência não tem competência técnica para a tratar, tem que ir para a urgência polivalente para Coimbra, etc, etc, etc. Esta questão é da maior importância. Projeto de desenvolvimento agrícola do Voga, Do Baixo Voga Lagonar. do Baixo Voga Lagonar, é também, já trabalhámos tudo isto com o atual governo em termos de colocar as questões e entendemos que é um projeto da maior importância, primeiro para o equilíbrio ambiental daquela imensa área da Ria de Aveiro e segundo também para podermos ter uma área que tire proveito do potencial agrícola que ela encerra. E este é um velho assunto, com projetos muito antigos feitos, com problemas, enfim, que também estragaram o projeto, mas que foram ultrapassados, nomeadamente ao nível da consultação com a União Europeia. Este é o tempo, até porque este governo gosta particularmente da agricultura, tem um partido na coligação que tem uma aposta política estratégica e globalmente correta na área da agricultura e tem uma ministra com peso político e com, pelo menos, competência política. O resto, em termos de gestão, temos que lhe dar mais tempo, como é lógico, mas que de uma vez por todas se decida o que fazer ao projeto do Baixo Voga, embora a nossa propositura é que o projeto que o próprio Ministério da Agricultura desenvolveu ao longo dos últimos anos é um excelente projeto para ir para o terreno. O último dos problemas que eu destaco, e obviamente tinha que o fazer, além do mais, por estar com órgãos de comunicação social de Vagos, a questão da erosão costeira. A erosão costeira, obviamente, que tem tido, nos últimos anos, uma resposta globalmente positiva do Ministério do Ambiente no que respeita à resposta urgente a problemas pontuais que um ou outro inverno tem trazido, como o atual. Se calhar importa aqui referir que isto é um problema mais ou menos transversal, vai desde Ovar até Vagos ou até Mira, já no distrito. Nós temos basicamente 3 zonas muito críticas, a zona da Vagueira, a zona, atualmente a zona da Barra e a norte, a zona do Furador, Ovar, que são de facto os nossos 3 pontos hoje mais críticos. Embora isto não é verdadeiro de forma estável, de vez em quando já tivemos a Costa Nova como zona crítica, atualmente não temos a Barra, enfim, obviamente as dinâmicas da costa dão isto. Mas qual é a grande questão? É que aceitando que nas ações pontuais o Ministério do Ambiente tem estado globalmente bem a responder às situações, enfim, que os invernos têm trazido, mas não tem estado bem naquilo que é a resposta estrutural para o problema da erosão costeira na nossa região. E por isso defendemos há muitos anos a revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que finalmente está em curso desde há 3 meses, e é muito importante para que se redefinam as ações a executar no terreno para estruturalmente defender a nossa costa, porque obviamente tem uma grande importância a nível social, a nível económico, a nível ambiental, e esta é sempre uma das questões que nós colocamos na linha da frente dos problemas principais que temos para gerir. Mas estes não são problemas que são resolvidos diretamente pela CIRA, são problemas cuja resolução passa pela concertação com uma série de organismos estatais. Eu perguntava-lhe se a região de Aveiro tem peso suficiente para conseguir desbloquear alguns destes dossiês, ou por outras palavras, se tem lobby suficiente para conseguir resolver estas questões, nomeadamente o hospital. Com certeza que tem. A questão é que se nós vamos conseguir pegar nos bons exemplos e replicá-los, ou vamos continuar reféns dos maus exemplos e não conseguir sair deles? A nossa aposta como autarcas é claramente pegar nos bons exemplos e replicá-los. Porquê? Nós hoje somos uma comunidade intermunicipal que, em termos de valor absoluto, de investimento conquistado, garantido formalmente, com financiamento de fundos comunitários, estamos no grupo das 3 mais do país inteiro. O país inteiro tem 28. Isto quer dizer o quê? Competência política, capacidade de trabalho e de lobby, porque, obviamente, agregados aos 320 milhões de euros de investimento total que está em causa, estão 210 milhões de fundos comunitários. E, obviamente, que isso não saiu do céu, nem saiu só dos nossos lindos projetos e dos nossos lindos olhos, como é evidente. Agora, há outros dossiês que exigem, de facto, que nós, como região, trabalhemos mais em equipa. Aquilo que eu falava no início, na saudação a esta nossa entrevista, vou repeti-lo agora e quantas vezes o repetirei durante esta caminhada, neste ano dificílimo que estamos a começar. É preciso fazermos mais equipas. É preciso termos estratégias de eficiência coletiva mais inteligentes, mais ousadas, mais capazes. É preciso que os seus deputados na Assembleia da República trabalhem mais com os seus autarcas e vice-versa, etc, etc, etc. Para quê? Para que alguns dossiês mais difíceis,
como, por exemplo, o do nosso hospital, porque de uma vez por todas, a nossa região tem que ter um hospital em condições, bem governado, com as competências técnicas totais de uma região que tem, num raio de 40 minutos do seu hospital, 1 milhão de pessoas para servir. E, portanto, só podemos ter uma área na saúde, no nosso centro hospitalar, de excelência, com a agregação à condição de hospital universitário, por força de uma outra competência que a nossa região conquistou por mérito de muita gente que trabalhou para isso, obviamente liderada pela nossa universidade, que foi ter um curso de medicina. E, portanto, seja um hospital novo, seja a reabilitação do existente. Eu sempre digo que a coisa física não é o mais importante nunca. Nós estamos a fazer esta entrevista aqui, podíamos estar a fazê-la ali na Praia da Vagueira, ou no meio da mata, ou num sítio qualquer. O importante não é o sítio onde estamos em primeira instância, é o que estamos a fazer. E na saúde isto ainda é mais importante, porque obviamente como todos sempre aprendemos, e depois com o andar da vida vamos tendo a experiência própria, a questão da saúde é uma questão básica, a que todos nós damos prioridade, como não podia deixar de ser. Sem saúde não há mais coisíssima nenhuma que interesse, como é lógico. E, portanto, esta área tem que ser central, esta área tem que ser chave. E o que é importante? O importante é o ato médico. O importante é que a nossa urgência seja polivalente. Para quê? Para ter todas as competências técnicas para poder responder a todas as tipologias de situações que lhes aparecem. É ter a competência universitária para que os nossos alunos façam a sua formação no hospital e os nossos investigadores usem o hospital para fazer investigação. E isso qualifica imenso a qualidade do ato médico praticado no nosso centro hospitalar. Isto, portanto, para deixar claro que o edifício atual serve, obviamente, com adaptações, como é evidente, e ao longo dos anos tantas adaptações tem recebido, pode receber mais, sabendo que, obviamente, a discussão, que já se fez muito há uns 3 ou 4 anos, tem que ser uma discussão sobre o edifício, tem que ser uma discussão realista. E neste momento qual é o realismo? O realismo é deixarmos de loucuras, de que vamos ter 30 ou 40 ou 50 milhões de euros, não faço ideia sequer hoje quanto é que gostaria de raiz fazer um hospital, mas assim, são muitas dezenas de milhões de euros. Portanto, não vale a pena pensarmos nisso, não há dinheiro. O governo está a parar... Muito menos em tempo de crise. Claro, o governo está a parar projetos, compromissos que tinha, importantíssimos, em Braga, no Algarve, em Lisboa. Portanto, não vale a pena jogarmos o jogo do irrealismo. Agora, vale a pena jogarmos o jogo de uma situação que temos, que funciona globalmente bem em termos físicos, que tem próximo de si área para poder crescer e seguramente que nós, se praticarmos a tal qualificação técnica do hospital, isso também vai servir de pressão para irmos tratando da qualificação física. Mas primeiro, o mais importante são os atos médicos praticados para cuidar da saúde da nossa gente. Falamos já instantes do Polis Litoral Ria de Aveiro. A Ria é, aliás, um elemento transversal a toda esta região, assim como são algumas lagunas, assim como é o mar. Esta é uma das principais mais-valias da região, já o disse há instantes, e é algo que deve ser, o caso da Ria de Aveiro, que deve ter, uma gestão autónoma, uma gestão local. Absolutamente. Aliás, uma das áreas que já temos globalmente acordadas com o Governo, no trabalho do estudo piloto da reforma da administração local, quando estamos a discutir e a definir as competências que vão ser entregues aos municípios por descentralização, portanto, que vem do Governo, da Administração Central para a Administração Local, uma delas é exatamente esta. É a gestão de parques naturais, de reservas naturais e de zonas de domínio público hídrico, como é a da Ria de Aveiro. Mas a Ria tem sido mal gerida? Não, a Ria não tem sido gerida, que é uma coisa bem mais grave do que ser mal gerida, porque eu prefiro as pessoas que fazem coisas e de vez em quando erram, do que as pessoas que não fazem nada. E a Ria esteve durante muitos anos completamente ao abandono pelo Estado. Desde o tempo em que a APA, ou melhor, em que a JAPA foi transformada em APA, e que por lei, na criação da administração do Porto de Aveiro S.A., foi descrito, obviamente assumido, que a APA era uma entidade de transição na gestão da Ria, ia transitar para uma outra entidade, obviamente, e bem, a APA foi saindo da gestão da Ria e nasce e aparece o seu sucessor, que foi, desgraçadamente para a Ria, o Ministério do Ambiente,
primeira Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que obviamente não tem vocação, não tem dinheiro, não tem proximidade para gerir a RIA. E a partir daí, estamos a falar do início da década anterior, acabou. O Estado, dono e gestor da Ria de Aveiro, abandonou pura e simplesmente a Ria de Aveiro. Levámos muitos anos a negociar com o primeiro governo do engenheiro Sócrates aquilo que hoje é a pólis da Ria de Aveiro. Nós não negociámos a pólis. Nós lutamos, pelo menos desde há 14 anos que eu estou na Câmara, mas essa luta já vinha antes da minha presença nesta vida, por a criação de uma entidade com personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira para gerir a Ria de Aveiro. Lutamos por isto há muito tempo. Os sucessivos governos, por vários motivos, não têm assumido isto. Até que o anterior governo, repito, o primeiro governo da engenheiro Sócrates, o ministro professor Nunes Correia, fez-nos esta proposta. De dizer, olhem, vamos fazer um programa de investimentos, está aqui uma parte de dinheiro nosso, vocês têm que meter uma outra parte, vamos aos fundos comunitários buscar a maior parte e vamos fazer aqui uma estratégia de eficiência coletiva, congregando nesta empresa todas as entidades que são importantes para a gestão da RIA. Nomeadamente as duas mais importantes, que são aquelas que estão na administração. Os municípios, no caso representados pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e o Ministério do Ambiente, no caso representado pelo ICNB e pela Administração Regional Hídrica do Centro. E devo dizer, tenho dito isto muitas vezes, em abono da verdade, tem sido uma excelente experiência. Porque, de facto, é muito diferente estarmos à mesma mesa, termos um projeto e termos de tomar decisões sobre ele, do que andar o projeto de um ou de outro para trás e para a frente, de gabinete em gabinete, a buscar parceiros. Obrigámos-nos a consertar, obrigámos-nos a trabalhar em equipa e o resultado tem sido muito bom. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que foi a decisão de criar o Polis como um embrião de uma futura entidade para gerir no seu conjunto a Ria de Aveiro, capitalizando a aprendizagem desta relação de equipa entre as instituições, tem hoje um balanço muito positivo, deve ser aprofundado e, na minha opinião, deve acabar com a transferência desta competência para que a liderança da gestão da Ria de Aveiro seja dos municípios, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, embora fazendo sempre em equipa institucional com as entidades relevantes para a gestão, nomeadamente o Ministério do Ambiente. Estes 97 milhões de euros serão suficientes para tudo aquilo que é preciso fazer na RIA? Com certeza que não. Embora o que é importante é acabarmos com isto. Conseguimos este valor, esperemos que o Governo venha a tomar boas decisões para que concretizemos este investimento completamente até, enfim, seguramente não vamos conseguir até final de 2013, mas até final de 2014 consegue tranquilamente executar todo este quadro de investimento, mas há uma nota que é muito importante. O Polis tem que acabar com a criação de competências para investir regularmente na RIA. A RIA não pode aguentar agora, nós acabamos o Polis, ficamos mais 10, 15 ou 20 anos sem fazer lá nada, e daqui a 15 ou 20 anos, aí vem mais 100 milhões ou 200 milhões e vamos fazer mais não sei o quê. Isso é gastar dinheiro mal gasto. Este importante quadro de investimentos tem que conseguir também criar capacidades permanentes de investimento na RIA. A RIA é um espaço de interação permanente entre o homem e a natureza. E se nós cuidarmos dela regularmente, não vamos precisar de gastar tanto dinheiro, vamos gastar muito menos, porque nunca vamos deixar que ela atinja níveis de degradação tão grandes como aqueles que atingiu atualmente. Aliás, a RIA pode ser fonte de riqueza, não é tanto em termos comerciais como em termos de atração turística. Nós sabemos bem que a RIA já é hoje uma importante fonte de riqueza para muita gente da nossa região. Agora também temos todos boa consciência que se a gerirmos bem, e se a gerirmos, eu já dizia, se a gerirmos muito bem, mas acho que se conseguirmos pelo menos gerirmos bem a RIA, ela vai ser geradora de muito mais riqueza do que aquilo que já consegue dar, nomeadamente em áreas novas, como a área do desenvolvimento turístico, como a área da promoção dos valores culturais que a RIA encerra, tem aí um potencial de crescimento enorme. E essa é uma competência que nós queremos tirar da nossa RIA, na gestão, obviamente, do seu eterno equilíbrio para que ela exista entre a ação do homem e a ação da natureza, mas de onde podemos tirar muito mais valor do valor que atualmente já se retira. Engenheiro, eu abri aqui um parênteses para falar em concreto do caso do Concelho de Fagos. Pode-se fazer muito mais com a RIA do que aquilo que está feito atualmente no Concelho de Fagos? Com certeza que sim, no Concelho de Fagos e em todos os concelhos, como é evidente. O plano de projetos que o Polis tem... O que é que o Polis reserva para o Concelho?
Eu destaco os dois que considero principais, e aliás, e que a Câmara Municipal de Vagos foi sua proposta, também os tem tratado como principais, embora um deles é intermunicipal, é trabalhado entre a Câmara de Vagos e a Câmara de Ilhavo. São dois projetos muito importantes. Um deles foi a concurso, está com concurso público aberto, o outro está a terminar os acertos de projeto para ser lançado concurso público. Portanto, são dois projetos já com uma maturidade muito boa e são, então, a qualificação da frente ria, a frente poente da ria entre a Praia da Vagueira, a ponte da Praia da Vagueira e a Costa Nova, o Cais dos Pescadores da Costa Nova. Portanto, é toda esta frente que vai ser qualificada em termos ambientais, em termos urbanos, no sentido de permitir a fruição das pessoas, salvaguardando também os valores ambientais que ali estão, com, obviamente, colocação de espaços de estacionamento automóvel, ordenamento do tráfego, elementos para cortar a velocidade, como sabemos, aquela estrada, enfim, anda-se depressa demais, e, portanto, é um projeto muito importante e que tem uma execução curta, são 6 meses. O segundo projeto é no canal do Rio Boco e vai qualificar toda aquela zona que vai basicamente entre a ponte de Juncalancho e a ponte da Fareja, embora mais a zona próxima da ponte da Fareja e do parque aqui de Vagos, e criar uma zona de ancorador para embarcações de recreio e tirando proveito da paisagem, dos valores paisagísticos extraordinários que esta zona do canal tem, nomeadamente, e repito, entre a ponte perdão, eu disse mal, a ponte da Água Fria, não é a ponte de Juncalancho, porque fica lá bem longe, a ponte da Água Fria e a ponte da Fareja, e depois também envolvendo, embora aí com uma intervenção minimalista, a zona das Fossas Novas, que também é uma zona com um conjunto de valores ambientais e culturais muito relevantes. São dois projetos, este é um projeto para mais de 1 milhão de euros, são dois projetos da maior importância para o município de Vagos, mas também para a valorização desta zona sul da Ria de Aveiro, que tem nestes dois canais, os seus canais principais, o canal de Mira e o canal de Ilhavo, ou o Rio Boco, como é mais conhecido. Estes projetos, assim como outros de que já falamos, não vão ficar inibidos ou não vão ficar limitados por causa da crise financeira? Não há motivo nenhum para que isso aconteça. Ok? Porquê? Já o plano e orçamento da CIRA para este ano de 2012 prevê uma redução de cerca de 6,5%, salvo erro, naquilo que são as transferências de Estado. Mas o grande bolo são os fundos comunitários que estão assegurados. Absolutamente. A nossa lógica é... Estas duas obras, por exemplo, são alimentadas financeiramente por onde? Muito simples. Orçamento da Câmara de Ilhavo, orçamento da Câmara de Vagos e fundos comunitários. Mais nada. Os nossos orçamentos já pagaram boa parte, eu julgo até que a maior parte do investimento necessário no conjunto para os dois municípios. Portanto, as câmaras têm uma cota sobre o capital social e vão pagando esse capital social. Nós negociámos 3 anos para pagar, depois negociámos um prolongamento de mais 1 ano, que acaba neste ano, no final deste ano de 2012, que agora estamos a começar. E, portanto, as duas câmaras realizam capital e essa é parte da contrapartida nacional para estes projetos. E depois a outra parte são os fundos comunitários. Não precisamos do orçamento de Estado. Mais, o Governo, por força das novas regras de construção orçamental, que além de mais foram impostas pela Troika, colocou tudo o que é os orçamentos de todas as entidades do tipo, digamos assim, da Polis, e lá está, obviamente, a Polis Litoral Ria de Aveiro, SA, no Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado tem 47 milhões de euros de orçamento para a Polis, que chega e sobra para fazer aquilo que nós temos, mas cujo dinheiro não provém das receitas normais do Orçamento de Estado. Provém do Orçamento das Câmaras, de depósitos que estão feitos dessa realização de capital, seja das Câmaras, seja do Governo há já 3 anos, e dos fundos comunitários. Portanto, nós não precisamos de outro tipo de dinheiro. É por isso que estes dois projetos, como tantos outros, têm a sua sustentabilidade financeira absolutamente garantida. Haja vontade política do Governo de seguir em frente, porque é o Governo acionista principal. Se fôssemos nós o acionista principal, isto já estava mais que a andar, sem intervalos, não havia intervalos, como é evidente. Não se justifica o intervalo que estamos a ter na vida
do Polis. O Polis devia estar a andar a toda a velocidade. E a outra parte, que é os fundos comunitários. E o país ou se despacha a usar os fundos comunitários, ou qualquer dia começamos a devolver os fundos comunitários a Bruxelas, o que seria, obviamente, uma coisa absurda num país que precisa tanto de dinheiro, não aproveitar. Mas a Cira vai ter tempo de executar todos os fundos que conseguiu contratar? Absolutamente sim. Haja vontade política do nosso parceiro. Neste momento, nós precisamos, obviamente, da decisão do Governo. Nestes dois grandes dossiês que são muito consumidores de fundos comunitários. Polis e Adra são duas sociedades anónimas em que o Governo é sócio maioritário. Tem 51%. E, portanto, a sua decisão é determinante. Entendemos que é tempo do Governo tomar decisões. Sabemos, obviamente, que se teve que dedicar prioritariamente a outros dossiês e obviamente, não podia ser de outra maneira, mas agora é tempo de arrumar e, na nossa opinião, claramente, nós que também somos portugueses, que queremos o melhor para o país, que queremos que o Governo governe bem, estas duas empresas, ou pelo menos o quadro de investimentos que elas têm que ser concretizados a bem da nossa região e a bem do nosso país também. Engenheiro Ribal Esteves, falamos há pouco da erosão costeira, que é algo bastante preocupante no caso do Concelho de Fagos. Como é que têm sido as negociações com as entidades que gerem efetivamente esta área, nomeadamente o INAG e a ARH? Olha, primeiro espero que de uma vez por todas acabe o problema que o governo anterior criou de ter deixado na criação das ARHs um espaço de indefinição sobre as competências. Há algumas competências que são do INAG, na gestão da costa. Outras são das ARHs e há ali competências que não se sabe bem, nunca se soube bem se são da ARH ou se são do INAG. E, portanto, a nova estrutura orgânica do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Desenvolvimento do Território, do MAMAOT, acaba com tudo isto, né? Cria uma agência nacional que vai ficar com essas competências todas. Portanto, deixamos de as ter em dois sítios, passamos a tê-las numa só entidade. Isso é positivo, porque, de facto, o mar precisa de uma ação integrada. A defesa da costa precisa de uma gestão integrada entre todos os atores. E, portanto, é muito importante uma agência, embora eu espero, isso ainda não se conhece, que essa agência tenha estruturas regionalizadas para poder estar perto dos problemas. E tenha também... Mas deviam ser os municípios a gerir também essa parte? Os municípios não têm... Os municípios ou as comunidades intermunicipais? Não. A costa é algo de lógica nacional. Eu não defendo a descentralização da defesa costeira. Nem pensar nisso. A defesa costeira é suficientemente nacional. As repercussões do que se faz no norte sobre o centro, no centro sobre o sul é enorme e, obviamente, precisa da escala nacional para ser bem gerida. Se nós começarmos a gerir a costa a pequenos troços por município ou por comunidade intermunicipal, vai sair a geneira, como é evidente, porque há incidências que ultrapassam muito essa dimensão. Portanto, a dimensão nacional na defesa costeira é capital. Mas, assim como é capital, voltamos às estratégias de eficiência coletiva que são capitais também, nomeadamente com os portos. Os portos têm um impacto. A sua existência, as barras que permitem o acesso aos portos, têm uma importância enorme. As barragens que existem nos rios têm uma importância muito relevante sobre o caudal sólido que depois alimenta ou não alimenta as praias. E, portanto, é muito importante... neste caso também temos esse tipo de situações. Temos o Porto de Aveiro, temos uma barragem a ser construída em Severo do Voga. Enfim, o Voga não é muito aportador de areia para a nossa costa, até porque a ria fica com muita dela. Agora, garantidamente que tem o seu impacto. O Douro, a descarga que deixou de ser feita pela força da construção do conjunto de barragens do Douro, tem o seu efeito. O trabalho no Porto de Leixões tem o seu efeito. O trabalho no Porto de Aveiro tem o seu efeito, obviamente. E é por isso que, além da tal agência nova, que está por dias de começar a trabalhar, é de capital importância que este governo, que optou por ser, e ainda bem, e oxalá que o consiga ser profundamente um governo reformista, tem que conseguir a gestão integrada da costa portuguesa. Porque nós continuamos a assistir a reuniões em que o INAG não consegue falar com a APA, em que a APA não consegue falar com a RH, em que as pessoas não conseguem sequer falar, quanto mais
ter uma estratégia de eficiência coletiva para gerirmos bem a nossa costa. Portanto, e acredita capital... que este POC, Ovar Marinha Grande, que está agora em revisão, iniciou há sensivelmente 3 meses, vai conseguir resolver estes problemas da vagueira e de outras zonas da costa POC, de forma definitiva? Eu acredito que o POC possa e consiga desenhar novas estratégias de defesa para que os problemas mais graves que temos possam ser, no mínimo, aliviados. Mas, mais do que isso, entendo capital uma política de gestão da costa, de gestão, que interligue bem os vários agentes, nomeadamente os do Ministério do Ambiente e os dos Ministérios das Obras Públicas, onde estão enquadrados os portos, as administrações portuárias. É capital que haja uma política integrada de gestão costeira para ajudar a resolver estes problemas. Podemos ter um POC extraordinário se não houver uma estratégia de gestão, de investimento concertada entre os vários agentes. O POC não vai conseguir nada. Engenheiro Ribal Esteves, vamos ter que avançar no programa, senão não teremos tempo para debater todos os pontos essenciais. Eu queria falar ainda do Parque de Ciência e Inovação. Vai ser gerido por uma sociedade anónima onde a Universidade de Aveiro é maioritária. Perguntava-lhe se este vai ser o grande motor de desenvolvimento da região e como é que este se articula com outras zonas industriais, nomeadamente no caso de Vagos, onde temos uma zona industrial de Fontão, ou melhor, um parque empresarial de Fontão, agora em crescimento. Olha, o Parque de Ciência e Inovação é seguramente um dos principais investimentos e das apostas para este ano 2012, sabendo que precisamos de 2012 para lançar as obras, executar parte, e precisamos de 2013 para acabar as obras e para iniciar a vida física do parque. O Parque de Ciência e Inovação tem uma importância capital para a nossa região, vai misturar os saberes da universidade e das empresas, vai ser um centro basicamente de investigação e desenvolvimento de produtos. Com 5 áreas estratégicas. E nós temos a certeza que este trabalho, que na própria sociedade anónima do PCI já mistura a nossa universidade que lidera, a comunidade municipal, as duas câmaras que fisicamente recebem o parque, Aveiro e Ilhavo, um conjunto de empresas privadas, associações empresariais, portanto já há ali uma densidade institucional muito forte, são 19 entidades que são associadas da PCI SA e, portanto, o parque é de capital importância para a criação de emprego, para a indução de novos produtos, de novas frentes de trabalho para as nossas empresas, para a atração de investimento estrangeiro, etc. Sabendo que ele liga-se a duas entidades de forma muito importante. A uma, às incubadoras de empresas. Nós trabalhamos, já há 5 dos 11 municípios da região que já estão a trabalhar com polos da incubadora de empresas da universidade e uma das lógicas é que o PCI vai receber empresas incubadas e ser um espaço também de desenvolvimento, além que o parque vai ter, ele próprio, uma incubadora. A incubadora da Universidade de Aveiro, a incubadora central do sistema, vai passar a residir dentro do próprio parque. Por um lado. Por outro lado, as empresas que possam passar para a fase de desenvolvimento industrial não têm espaço no parque. O parque é um parque para investigação e desenvolvimento. Não é um parque para localização de empresas de desenvolvimento industrial. Não é uma zona industrial. Não é, não pode ser, não é essa a filosofia, nem tem espaço para isso. O PCI tem 35 hectares, dos 35 hectares, menos de metade é área de construção e ele não é para isso. Ele é para investigação e desenvolvimento. Sempre que há uma empresa que criou ali, no âmbito desse trabalho, um produto que quer industrializar, pois com certeza aí vem a outra parte, que é a ligação às áreas industriais dos 11 municípios, e estão referenciadas 11 áreas industriais, uma em cada município, para se fazer a deslocalização dessas entidades que podem ali ter nascido no PCI ou podem ali ter desenvolvido produtos que depois vão desenvolvê-los em dimensão industrial para zonas como a que temos no Fontão, que é hoje, na nossa região, das maiores para receber unidades industriais. Portanto, pode vir a beneficiar, obviamente, deste trabalho pode do vir, PCI? Não, garantidamente vai beneficiar. E em tempo de crise tem havido interesse por parte dos investidores para o Parque de Ciência e Inovação? Nós estamos numa fase em que já vamos vendendo o parque, no sentido de o apresentar e de criar, obviamente, o seu conhecimento junto dos operadores nacionais e internacionais, e aquilo que sentimos é que há, globalmente, uma apetência muito interessante para o parque. Obviamente que, a partir do momento que passarmos à execução física, e temos apontado o final do primeiro semestre de 2012 para o início da execução física do parque, obviamente que o ritmo, a intensidade da venda do parque vai crescer. É nossa convicção
por aquilo que temos trabalhado bastante em Portugal e no estrangeiro, que há um interesse relevante de investidores nacionais e estrangeiros para serem parte da vida do nosso PCI. 5 mil postos de trabalho diretos. Este Esse é o objetivo número- mantém-se? Esse é o número estudado pelo Estado de Aveiro no projeto para a velocidade de cruzeiro, para que, ao final de 10 anos, atingida a velocidade de cruzeiro, o parque terá criado 5 mil postos diretos e 10 mil postos de trabalho indiretos. Estes são os números de um estudo, obviamente sério, que a nossa universidade fez quando fez a base de todo este trabalho que nasce de uma operação partilhada entre a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, a Associação Industrial do Distrito de Aveiro, que, além do mais, liderou o primeiro estudo sobre esta matéria, e a nossa universidade, que, além do mais, conduziu a fase final do desenho do PCI nas suas várias componentes, seja na física, seja na mais importante, que é nos elementos de gestão, nas tais áreas estratégicas e em tudo aquilo que vai ser o modelo de trabalho do nosso PCI. Emprego qualificado, ou convém que os jovens Eu continuem a diria ir que lá para fora? 90% de emprego qualificado. 90% destes postos de trabalho vão ser emprego qualificado. Engenheiro Ribal Esteves, vamos centrar-nos nestes últimos minutos no Conselho de Vagos. O que é que Vagos ganha com a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro? Vagos ganha imenso, como todos os municípios da nossa região ganham imenso. Nós temos há muitos anos e hoje um conjunto de projetos que nos têm envolvidos a todos. Acabamos de falar num, o PCI, chama a atenção de mais dois, que vão ser muito importantes em 2012. Um que começa a ser executado neste mês de janeiro. Finalmente, foi um longo martírio para contratarmos a equipa técnica base que vai gerir a rede urbana para a competitividade e inovação, a RUCI, um investimento de 9 milhões de euros e com uma parceria que se alarga a outras entidades, além dos municípios, que vai trabalhar a área do empreendedorismo, a área da cultura, a área social, nomeadamente nas ligações intergeracionais da ocupação do tempo livre de crianças e de idosos, entre várias outras áreas. É um projeto muito importante em que estamos todos metidos, nomeadamente Vagos. O Grupo de Ação Costeira da região de Aveiro, em que aí já somos só 5 municípios, aqueles que têm mar: Mortosa, Ovar, Aveiro, Ilha Vivagos. Vagos, a Câmara de Vagos apresentou vários projetos. É, em termos nominais, o nosso principal beneficiário em número de projetos, basicamente. Estamos a falar da construção de passadiços, estamos a falar do centro de pescatório, salvo erro. Da Vagueira, o posto de vendagem da Vagueira e a zona dos armazéns, a nova zona de armazéns para a Chávega. São 3 projetos que a Câmara de Vagos apresentou e que estão aprovados, financiados e, obviamente, estão agora na fase de preparar os concursos públicos, toda essa componente, para passarem à execução física. No seu todo, o Grupo de Ação Costeira tem 5 milhões de euros de investimento e Vagos não tem só os seus projetos, tem depois acesso a muitos outros ligados à promoção dos produtos da RIA, ligados à investigação sobre, por exemplo, a enguia e a preservação da enguia na nossa RIA, que está em vias de extinção e que é um elemento importantíssimo para a riqueza das nossas comunidades, para a diferenciação dos nossos restaurantes, por exemplo, para a diferenciação turística das nossas praias, nomeadamente da nossa Praia da Vagueira, e, portanto, o Grupo de Ação Costeira tem uma importância grande também para Vagos. A entidade regional de turismo do Centro de Portugal, a que Vagos também pertence, o maior projeto em dimensão financeira do GAC é liderado por essa entidade. É $500 mil de investimento para promover, e aí é promoção pura, promover a nossa região, os seus valores, com base nos valores da RIA, mas não se cingindo aos valores da RIA. É na Comunidade Intermunicipal que a Câmara de Vagos faz a formação dos seus funcionários há muitos anos, portanto tira daí também um importante proveito. Projeto de modernização. O projeto de modernização administrativa que está neste momento executado e numa fase já de desenvolvimento em cada um dos municípios. O projeto da rede do Sistema de Informação Geográfica, em que todos nós estamos envolvidos também. Vagos tem o seu nó, o nó do SIG-RIA está aqui, que o município de Vagos lida, e o nó central está na Comunidade Intermunicipal, etc. Há uma presença que tem sido crescente de cada município na comunidade e a sua presença transpõe-se cada vez mais para projetos que têm a dimensão municipal, mas para uma causa nova que todos temos de estar atentos. É que cada vez mais se transpõe para projetos de dimensão intermunicipal, em que Vagos, Ilha, Volvar, Severo do Voga, estamos lá todos, não tanto vendo-se cada parte,
mas vende-se cada vez mais o Mas conjunto. cada concelho tem um diferente peso negocial dentro da CIRA, né? Cada um tem mais ou menos habitantes, cada um tem mais ou menos mais-valias e riquezas. Na gestão política, não. O nosso Conselho Executivo é composto por 11 Presidentes de Câmara, cada voto vale 1, seja do município com mais habitantes, seja Aveiro e Ovar são os mais populosos, seja os E a menos distribuição de populosos, investimento Severo do não Fogo e é feito Mortosa. com base nisso? Não. A gestão de investimentos é feita por critérios variados. Por exemplo, ADRA, o critério do investimento é quem precisa de mais investimento. Por isso, Vagos, por exemplo, pertence ao grupo dos municípios que têm mais investimento na ADRA. Polis. Na Polis, o princípio já é idêntico ao da ADRA. Quem precisa de mais investimento, mas já se mistura muito com um outro, é quem tem mais área de ria. No Polis, quem é que tem mais investimento? O município da Mortosa. Claramente, o município que tem mais área de ria. Há outros projetos, por exemplo, alguns que acabei de falar do GAC, de promoção da região. Pagamos todos igual. Pagamos todos igual. Formação de funcionários. Pagamos proporcionalmente. O número de funcionários que cada um forma. Se Vagos lá põe 30, paga 30. Se põe 300, paga 300. Portanto, o critério de divisão da participação de cada município nos projetos é diferenciado, sempre com base racional. E tenho uma grande satisfação que sempre chegámos a acordo unânime para definir esses critérios, sabendo que em cada projeto temos que discutir, precisamente para que o critério que vamos aplicar àquele projeto seja racional, seja sensato e adequado. E felizmente, ao longo destes anos, tem corrido bem e temos sempre chegado a bom acordo. Uma CIRA que é então mais do que a simples soma dos 11 municípios. Já com estas palavras que encerramos este primeiro plano. Muito obrigada. Absolutamente. E gostava só de deixar esta nota que este acrescente de valor que a CIRA dá aos seus municípios é que também cada vez mais importante que o seja também para os seus cidadãos. Os cidadãos são uma presença importantíssima na construção, no fortalecimento desta nossa região de Aveiro, nomeadamente aqueles que ouvem a Rádio Voz de Vagos e aqueles que leem o Ponto.